Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor a todos. Hoje, mais uma vez, nós vamos estar meditando na Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler no livro de Romanos, no capítulo 2, no versículo 29, que diz assim: Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E o que eu entendi dessa palavra, o que eu quero trazer para vocês com essa palavra. Porque no Antigo Testamento, o povo de Deus, os judeus, eles, no 8º dia, eles deveriam cortar o prepúcio do seu filho, do sexo masculino. E isso determinava que eles faziam parte do povo de Deus. E qualquer estrangeiro que não fosse judeu, mas que quisesse fazer parte do povo, ele deveria da mesma forma fazer isso. Mas aqui Paulo, no livro de Romanos, ele vem dizer que judeu, ele não é aquele que corta o prepúcio, mas sim aquele que é judeu no seu interior. Porque Deus, ele percebeu que o povo, ele fazia todo o ritual, toda a cerimônia, mas só que eles não obedeciam a sua palavra. Eles se denominavam, eles se apresentavam como povo de Deus, escolhido, separado, filhos, mas eles não obedeciam às ordens de Deus, aquilo que Deus ele determinava em seguir os mandamentos do Senhor. E aqui Paulo ele vem dizer que judeu não é aquele que corta o prepúcio, não é aquele que segue as tradições, os rituais, a liturgia, mas é aquele que no seu coração obedece à palavra de Deus. Essa é a circuncisão do Novo Testamento. Já não era mais necessário o homem cortar o prepúcio do seu filho, ou o seu próprio prepúcio, no 8º dia de nascimento da criança. Mas era necessária a mudança do seu coração. Deixar de fazer aquilo que aos olhos de Deus é considerável abominável. Aquilo que aos olhos de Deus é determinado como impuro. Aquilo que não agrada a Deus, aquilo que entristece. Mas transformar o seu coração, transformar o seu interior, para que viesse obedecer a palavra de Deus, para que viesse obedecer aquilo que o Senhor ele dizia, porque ele vem dizer no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, Samuel ele vem dizer a Saul: é melhor obedecer que sacrificar. E o Senhor ele vem dizer na sua palavra no livro de Gênesis que a obediência de Abraão foi imputada, foi determinada como justiça. A fé dele em obedecer a Deus, ela foi considerada como justiça. Ele não precisava fazer mais nada, somente acreditar e obedecer a Deus. E a palavra de Deus ela vem nos dizer também no livro de Isaías, capítulo 1, no versículo 19, que diz assim: Se obedeceres, comereis o melhor dessa terra. E Paulo ele diz isso porque o corte no prepúcio, a liturgia, a cerimônia, ela é algo aparente, é algo que demonstra para outras pessoas. A minha vida, a minha rotina de ir à igreja, de ir à missa, de orar,
de fazer qualquer outra coisa, de evangelizar, de fazer um culto ao ar livre, ela demonstra mais aos homens, aparentemente. Mas Deus, ele vem olhar o coração, porque muitas pessoas, elas vivem de aparência. Elas evangelizam, elas vão ao culto, elas vão à missa, elas se denominam, elas colocam nas redes sociais, elas usam crachá, elas se vestem como se fossem, mas o coração delas continua fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. No seu íntimo, no seu particular, elas continuam como se não tivessem nunca ouvido a palavra de Deus, como se nunca tivessem conhecido a Deus. E é isso que Paulo ele vem dizer, que a circuncisão, que aquilo que determina quem é e quem não é, quem serve e quem não serve, é a mudança do coração. Porque o coração os homens não conseguem ver, mas o Senhor, ele observa o coração de cada um. Deus, ele sabe quando eu faço uma caridade porque eu desejo fazer uma caridade, ou é porque eu faço parte de um grupo e se eu não fizer a caridade, eu serei mal visto dentro daquele grupo. Deus, ele sabe se eu faço a caridade, se eu oferto, se eu dou o dízimo, porque eu quero demonstrar para os outros que eu oferto, que eu dizimo. Se eu quero demonstrar para os outros que eu dou um agasalho, dou um alimento para o necessitado. E Deus consegue ver isso. Eu não consigo, você não consegue. Nós olhamos nas redes sociais, todos parecem fazer de bom grado, com boas intenções, mas quem sabe é Deus. E é isso que ele vem nos ensinar através dessa palavra, que ser judeu, que ser servo de Deus, que ser escolhido de Deus, não é aparente, não é exterior, mas sim é interior. É aquilo que está no nosso coração, porque a palavra vem dizer que do coração provém as saídas da vida, e aquilo que sai do nosso coração é que nos contamina, é que demonstra quem nós somos. E que Deus continue falando a sua vida, que Deus abençoe a sua família, abençoe o seu lar, em nome de Jesus Cristo.